Bem-vindos ao canal Coisas de Gisele, dando continuidade à leitura do livro Sabedoria das Parábolas de Humberto Rodin. O rico avarento e o pobre Lázaro. Lucas 16, versículo 19. Enquanto o homem não se converte da sua maldade, continuam os males, com ou sem corpo material. Por demais conhecida esta parábola. Um ricaço vivia luxuosamente no seu palacete, vestindo-se com os tecidos mais finos e banqueteando-se esplendidamente todos os dias. À porta da sua residência jazia um pobre, coberto de chagas e meio morto de fome. Ansiava por catar as migalhas que caíam da mesa do ricaço, mas ninguém lhe as dava e ele não podia mover-se para apanhá-las. Até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Morreu o pobre Lázaro, morreu de fome. Algum tempo depois morreu também o rico. Morreu, provavelmente de indigestão, porque quem se banqueteia esplendidamente todos os dias não pode ter vida longa. O texto menciona que o rico foi sepultado, certamente com música e discursos. Lázaro provavelmente não foi sepultado, mas jogado ao monturo. A Vulgata Latina diz que o ricaço foi sepultado no inferno, mas o texto original grego põe ponto depois da palavra sepultado. Depois, em nova frase diz: no inferno levantou os olhos. Não os olhos físicos, que estavam enterrados, mas os olhos da consciência. Isto faz supor que o corpo físico seja uma espécie de tampão opaco, que não nos deixa enxergar nitidamente o que realmente somos. Parece que depois da remoção deste tampão opaco, o homem enxerga melhor a sua realidade espiritual. Segue-se então o estranho diálogo entre o rico no inferno e Abraão, representante do mundo espiritual, nas alturas. O rico, do meio dos seus sofrimentos, pede a Abraão que mande Lázaro refrigerar-lhe a língua com uma gotinha d'água para aliviar um pouco os terríveis sofrimentos nas chamas do inferno. Abraão, porém, nega-se a atender ao pedido, acrescentando que há um abismo entre os do inferno e os das alturas, de maneira que não há possibilidade de transição de cá para lá, nem de lá para cá. Destas últimas palavras concluem muitos leitores a impossibilidade de uma conversão após a morte, que sem fim são os sofrimentos dos condenados ao inferno, como sem fim são os gozos dos habitantes celestiais. Entretanto, convém notar que o texto não menciona com uma só palavra algo como conversão do sofredor. O que o rico pede é unicamente alívio das penas. Não se mostra arrependido da sua vida pecaminosa. Pensa apenas em como aliviar o seu mal, sem se converter da sua maldade. A sua mentalidade pecadora continua a mesma que foi durante a vida terrestre. Continua a ser pecador, um pecador sofredor, depois de ter sido um pecador gozador. O que ele pede não é possível em face da inexorável justiça e justeza das leis cósmicas. Enquanto durar a culpa, perdura a pena. Enquanto existir a maldade, persiste o mal. É este o intransponível abismo mencionado por Abraão. O rico condenado por sua própria maldade não pede reencarnação para se converter numa nova vivência terrestre. Pede apenas que Abraão mande Lázaro reencarnar ou ressuscitar a fim de prevenir seus 5 irmãos vivos para que não venham a sofrer o que ele está sofrendo. Não pede que seus irmãos se convertam pela pregação de Lázaro redivivo. Pede apenas que não venham a sofrer o mesmo mal, embora não renunciem às suas maldades. Abraão, porém, nega-se a atender ao pedido porque sabe que não se converteriam. E sem conversão da maldade, não há abolição do mal. Abraão faz ver que estes 5 pecadores em corpo material não estão com vontade de se converterem, nem que um defunto redivivo lhes falasse. Este paralelismo com os 5 irmãos, farinha do mesmo saco, bem mostra que o pecador defunto continuava pecador impenitente no além.
como os 5 impenitentes no Aquém. Essa pretensa dissociação entre culpa e pena, entre causa e efeito, entre maldade e mal, é absolutamente impossível em face das leis cósmicas, e por esta razão há entre uns e outros um grande abismo, sem nenhuma possibilidade de transição de cá para lá, nem vice-versa. Esse abismo intransponível não é criado por Deus, mas é cavado pelo próprio homem. Deus não fez nenhum céu, nem fez um inferno para o homem. É o livre-arbítrio humano, que cria o céu e o inferno. Céu e inferno não são lugares além-túmulo. Céu e inferno são estados da consciência, criados pelo homem. O reino dos céus está dentro de vós, e o reino do inferno também pode estar dentro do homem. A mentalidade de um defunto é a mesma depois da morte que foi durante a vida. O pecador impenitente continua a ser pecador após a morte, enquanto persistir na sua mentalidade pecadora. Foi-se o invólucro material, mas persiste a impenitência mental. Nenhuma morte, nem muitas mortes podem matar o mentalismo pecador, enquanto o livre-arbítrio anti-espiritual se mantiver vivo. Do mundo dos fatos, escreve Einstein, não conduz nenhum caminho para o mundo dos valores. O fato da morte material não destrói o valor negativo do materialismo mental. O pecador que na matéria foi pecador não deixa de ser pecador fora da matéria. O materialista gozador se converte no materialista sofredor, continua a ser materialista pecador. E por isso há um abismo entre nós e vós, entre materialismo e espiritualismo. E se um materialista sem matéria continuar impenitente no seu materialismo, é bem possível que o poder do seu mentalismo materialista acabe por rematerializar o seu corpo e recomeça o velho círculo vicioso. O materialista volta ao seu céu material por mais meio século. E assim por diante, 10 vezes, 50 vezes, 100 vezes, reencarnando enquanto não se converter do seu mentalismo materialista. Não é o sofrimento como tal, nem é a rematerialização como simples fato que leva o homem à espiritualidade. Como bem prova o caso do materialista sofredor da parábola. O que redime o homem do seu materialismo gozador ou sofredor é uma nova vivência espiritual. Essa vivência, porém, não provém de uma nova materialização ou reencarnação. Essa nova vivência nasce de uma total mudança em seu livre-arbítrio. Valores não são causados por fatos. Um único valor não vem de 100 nem de 1000 fatos. Somente um novo compreender, um novo querer, um novo viver é que podem redimir o homem das suas maldades e finalmente também dos seus males. A parábola do rico avarento e do pobre Lázaro encerra uma inteira metafísica de filosofia cósmica, que convém focalizar mais profundamente. Há quem pense que o sofrimento seja fator de redenção. Nenhum sofrimento, tal como tal, redime o homem, mas é a atitude do homem em face do sofrimento que o pode redimir. O sofrimento pode levar o homem ao desespero e ao suicídio, como aconteceu com Judas Iscariotes, que sofreu, arrependeu-se, mas não se converteu. No meu livro Por que Sofremos, dividi os sofredores em 3 classes: a retaguarda dos revoltados, o exército dos conformados e a vanguarda dos regenerados. Só este último grupo se aproveitou do sofrimento para sua purificação. O segundo grupo não melhorou nem piorou. O primeiro grupo piorou com o sofrimento. O sofredor da parábola não se converteu com todos os seus sofrimentos, não porque não pudesse, mas porque não quis. E ele podia querer, pois o livre-arbítrio persiste enquanto a alma existe.
O livre-arbítrio é atributo do espírito e não da matéria. A alma sem corpo material pode converter-se quando quiser. E também pode não converter-se. Se para a conversão for necessário sofrimento, não faltará oportunidade aos desencarnados para sofrer, porquanto a zona do sofrimento é precisamente o mundo astral. Pelo menos neste ponto tem razão as teologias em localizarem o inferno e o purgatório no mundo astral. Nem na vida presente é propriamente o corpo material que sofre, mas sim o corpo astral do homem. A ideia de que a alma sem corpo físico entra num estado de congelamento ou cristalização imutável é por demais absurda para ser tomada a sério. A parábola fala do abismo entre os livremente convertidos e os livremente pecadores. E enquanto alguém for pecador, não pode esperar libertação definitiva do sofrimento. Aqui temos uma verdadeira apoteose das imutáveis leis cósmicas. Aqui estamos diante do mistério do livre-arbítrio. O homem é criador do seu céu ou do seu inferno.